Os filisteus, um povo do antigo Oriente Próximo, emergem das brumas do tempo como enigmáticos e formidáveis. Sua presença na narrativa bíblica os retrata como os arqui-inimigos dos israelitas, travando uma luta pelo controle do Levante. Mas quem eram esses enigmáticos navegadores e de onde vieram? Os filisteus, frequentemente descritos como guerreiros ferrenhos, eram hábeis marinheiros e metalúrgicos. Sua chegada ao Levante, que se acredita ter ocorrido por volta do século XII a.C., rompeu com a dinâmica de poder existente e levou a séculos de conflito e intercâmbio cultural. Seu legado, no entanto, se estende muito além de suas façanhas militares, deixando uma marca indelével na história e cultura da região. Gaza, Ascalão, Asdod, Ecrom e Gate. Essas cidades se tornaram centros de comércio e cultura, conectando o Levante com o mundo mediterrâneo em geral. O domínio da metalurgia do ferro pelos filisteus lhes deu uma vantagem tecnológica, permitindo que produzissem armas e ferramentas agrícolas superiores. Seu impacto na narrativa bíblica é inegável, com histórias como a de Davi e Golias, destacando sua destreza militar e as lutas dos israelitas contra eles. No entanto, além do campo de batalha, a interação dos filisteus com os israelitas também envolveu intercâmbio cultural e, às vezes, até cooperação. Pense nisso como os bandeirantes encontrando os índios, só que no Mediterrâneo. As origens dos filisteus têm sido objeto de intenso debate entre historiadores e arqueólogos. Enquanto a Bíblia os descreve como vindos de Caftor, geralmente considerada Creta, a rota exata e as circunstâncias de sua migração permanecem envoltas em mistério. Temos aí uma verdadeira incógnita. Algumas teorias propõem uma migração direta de Creta, citando semelhanças em cerâmica e outros artefatos culturais. Outras sugerem um cenário mais complexo, envolvendo múltiplas ondas de migração de diferentes partes do mundo egeu. A língua dos filisteus, embora não totalmente compreendida, parece ter raízes indo-europeias, apoiando ainda mais uma conexão com a região do Egeu. Evidências arqueológicas lançaram alguma luz sobre as origens dos filisteus. Escavações em sítios filisteus revelaram estilos distintos de cerâmica, costumes funerários e outros artefatos que apontam para influências egeias. No entanto, o quadro permanece incompleto, e as origens exatas dos filisteus permanecem um enigma cativante. Apesar do debate em curso, uma coisa é clara: os filisteus não eram simplesmente invasores que buscavam conquistar e destruir. Eram um povo complexo, com uma cultura rica e uma estrutura social sofisticada. Sua chegada ao Levante marcou um ponto de virada na história da região, inaugurando uma nova era de intercâmbio cultural e conflito. Os filisteus ocupam um lugar de destaque na narrativa bíblica, frequentemente retratados como os antagonistas dos israelitas. Os livros de Samuel, Juízes e Reis relatam inúmeras batalhas e escaramuças entre os dois grupos, destacando o equilíbrio precário de poder na região. Eram dois povos rivais, sempre em pé de guerra. Uma das histórias mais duradouras desta época é a lendária batalha entre Davi e Golias. Golias, um gigante filisteu, desafiou os israelitas para um combate individual. Davi, um jovem pastor armado apenas com uma funda e pedras, aceitou o desafio e saiu vitorioso, consolidando seu status como herói de Israel, algo totalmente inesperado. Os sucessos militares dos filisteus não se limitaram a batalhas individuais. Às vezes, eles ganhavam a vantagem, até mesmo capturando a Arca da Aliança, um baú sagrado que se acredita conter os 10 mandamentos. A perda da arca foi um golpe significativo para os israelitas, tanto simbolicamente quanto militarmente. No entanto, a relação entre os filisteus e os israelitas nem sempre foi de hostilidade total. Houve períodos de paz e até cooperação, com casamentos interraciais e comércio ocorrendo entre os dois grupos. Essa complexa interação entre conflito e coexistência moldou a paisagem cultural e política da região.
Com o tempo, a cultura distinta dos filisteus gradualmente se assimilou às sociedades vizinhas do Levante. Por volta do século VI a.C., com a ascensão do Império Neo-Babilônico, os filisteus haviam desaparecido como uma entidade política distinta. Suas cidades foram destruídas e seu povo absorvido pela população em geral, como as antigas tribos indígenas brasileiras, que foram assimiladas pela cultura dominante. Apesar de seu eventual desaparecimento, os filisteus deixaram um legado duradouro. O nome Palestina, derivado da Filístia grega, continua a ressoar na região, um testemunho de seu impacto duradouro. Suas contribuições culturais, desde cerâmica e metalurgia até práticas religiosas, influenciaram o desenvolvimento das civilizações posteriores do Levante. Sua história serve como um lembrete da fluidez das identidades culturais e da complexa interação entre conflito, intercâmbio e assimilação que moldou o curso da história humana. Embora os filisteus possam ter desaparecido do palco histórico há séculos, seu legado continua a intrigar e inspirar, lembrando-nos do poder duradouro da interação cultural e dos ecos do passado em nosso presente. Essa é a história, é a origem dos filisteus. Sejam bem-vindos ao canal da Palavra e até o próximo vídeo.